Aí, É. desligar Eu não, aqui. eu não estou te vendo. Creio. Será que vai acontecer igual aconteceu aquele dia com a Márcia? Então, não estou conseguindo te ver. Meninas, vocês estão conseguindo me ver? Digam aí se vocês me vê, se é só a Val que não me vê. Bom, eu não estou conseguindo te ver mesmo. Estão me ouvindo? Tá, tô ouvindo e vendo você perfeitamente. Você está me vendo? Mas eu não estou te vendo. Será que é aqui, então? Algum problema? Eu tô te vendo. A live que eu fiz com a Márcia aconteceu a mesma coisa. Eu não entendo por quê. Espera só um minutinho. Tá. Bom, a minha câmera está aberta. Eu não entendo Ó, por que eu não estou conseguindo te eu ver. vou, eu vou sair, aí você me coloca de novo pra ver. Ok, Beleza? beleza. Se eu sair, vou fechar a live, vai dar certo. Oh my Hum, God. estranho. É, naquele dia a gente também não conseguiu No celular ajeitar do isso. meu filho, no celular do meu filho está aparecendo os dois, mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar assim Vai te mesmo. atrapalhar ficar assim? Não, eu acompanho você por ele aqui. Ai, coitada. Tá bom. Depois também, a hora Ó, que ficar gravado e a gente eu vou ficar salvar, assim, ó. vai ficar as duas. Ó. Um olho no gato, outro no petisco ali. Isso. Gente, boa noite. Algumas meninas já deram boa noite. Boa noite, É, pessoal. Shalom, graça e paz, paz de Cristo. a gente não vai ficar esperando entrar muita gente, porque a live ficar salva, né? Depois o pessoal pode assistir. Lembrando mais uma vez que a ideia aqui é trazer Raquel Lemes, boa noite, é trazer e ouvir histórias de mulheres cristãs com as suas verdades, né, em todas as áreas emocionais da sua vida. Eu também hoje vou ouvir pela primeira vez a história da Val, porque eu também não conheço, né? Vamos ouvir aqui junto, como diz ela para mim, a história dela dá um livro. Os dois. Então vamos ouvir aqui o que ela vai contar pra gente. Esse momento é dela, a história é dela, eu quero que ela se sinta à vontade aqui. E se vocês fizerem perguntas e a gente não responder, porque às vezes ficar parando para responder pergunta tira a concentração, né? Então se der, a gente fala no final. Então vamos começar aqui com a história da Val. Quer fazer uma oração antes, Val, igual eu fiz com a Márcia? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por este momento. Te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade, sempre que podemos, falar de Ti. Que seja mais uma live, que o Teu nome seja glorificado. Que mesmo que lembramos de momentos que trouxe muitas tristezas, mas também podemos enaltecer a misericórdia e grandiosidade do Teu amor. Fica aqui conosco, esteja aqui presente. Tira de nós mesmos quem somos e coloca a Tua presença. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Val vai começar contando da infância dela. Eu passei um script mais ou menos para a gente não ficar tão perdida. Como foi a infância, se ela nasceu na igreja, se ela foi religiosa, se os pais também eram. E aí depois a gente vai seguindo aí uma ideia. Val, fica à vontade, a palavra é sua. Qualquer coisa você Tá, acena para mim, já que você não tá me vendo. tá bom. Tá. Meu nome é Valquíria, né? Eu sou psicanalista, terapeuta. Já tenho um pouquinho mais de 40, quase chegando nos 50. Sou mãe de 2 filhos, sou casada. O que eu posso falar da minha infância? A minha infância não foi feliz. Se eu falar que foi uma infância feliz, não foi.
Eu fui muito restrita de muita coisa. Eu fui uma criança muito fechada. Nasci, sim, numa religião, tá? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Eu nasci, antigamente a gente falava que nasceu no lar cristão, né? Não sei, não sei agora como é que fala. Nasci no lar cristão, né? E meus pais já eram evangélicos. Meu pai, eu não tenho, assim, o que falar dele, que ele foi uma pessoa rígida. Não, ele não foi. Meu pai era, sim, evangélico, mas ele era uma pessoa mais leve. Ele não era... Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô te vendo aqui pelo outro celular, tá? Pelo meu você não apareceu. E ele, assim, ele era uma pessoa leve. Ele nunca foi aquele pai rígido, que falava assim, nossa, vocês têm que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que... Não, ele foi um pai muito leve, né? Um pai que lia a Bíblia pra gente. Eu me lembro que ele tinha uma Bíblia toda de bichinho, ilustrada, né? Aquelas Bíblias ilustradas. E ele lia muito pra gente na beira de um fogão de lenha. Eu tenho isso muito na memória, assim, que ele lia aquela Bíblia falando de Noé, né? Tudo bonitinho. Agora, a minha mãe foi muito rígida. A minha mãe foi aquela pessoa que não podia isso, não podia aquilo. Eu não podia brincar na rua porque era pecado, né? Eu tinha uns vizinhos, eu me lembro bem que eu tinha uns vizinhos que jogavam vôlei, né? Inclusive, meu filho caçula, acho que puxou eu, porque eu era apaixonada pelo vôlei e nunca pude jogar. E eu vi ele jogando vôlei, eu queria jogar, e elas iam lá, elas eram de uma outra denominação, aí elas iam, falavam assim, nossa, deixa ela jogar com a gente e tal. Ela falava, não, ela não vai, ela não gosta. Imagina, eu adorava, eu queria ir, né? Tadinha. Mas assim, oi? Tadinha. Logo numa época que Nossa, ruim. eu ficava ali louca de vontade de jogar o vôlei, né? E não podia. Aí ela falava que não era para me misturar, porque eu não podia estar no meio de pecadores, né? Porque medo de a gente pecar, né? Me batizei com 12 anos. Aí pergunta para mim, Val, você se batizou conhecendo Cristo? Você se batizou porque você estava, né, conhecendo o Evangelho? Não, eu batizei por medo. Eu tinha muito medo de ir para o inferno, né? Aquela, nossa, se você não se batizar com 12 anos, você vai para o inferno. Eu me batizei com 12 anos. Eu brinco com os meus filhos que eu não me batizei, eu mergulhei parecendo um pato, né? Eu mergulhei e saí do outro lado. Então, assim, eu tinha um amiguinho imaginário, que eu brincava atrás da casa, montava as casinhas e brincava com um amiguinho imaginário. Aí fala assim, nossa, mas você via? Eu via, eu via. Eu não sei eu não sei dizer para você o que que é, o que passou a ser aquilo, mas eu via um amiguinho imaginário, né? E eu brincava com ele de boneca, que era meu amigo. Para ir para a escola era uma perturbação, né? Porque era aquela saia comprida no meio da canela, né? Eu detestava aquele menino. Aí eu tinha uma saia justinha, ela parecia que... Nossa, eu lembro dessa saia perfeitamente. Ela parecia que tinha um elástico, assim, agarradinha no corpo, e eu tinha corpinho, né? De violãozinho. Aí o que eu fazia? Eu enrolando a saia, né? Enrolando para ficar mais curta. Fiz muito isso. Eu ia enrolando a saia assim, nossa, eu punhava a camiseta assim, disfarçava, né? Pra ficar mais curta. Aí quando eu chegava perto de casa, a gente ia desenrolando, né? Pra bater até lá embaixo pra não apanhar dentro de casa. E essa foi a minha vida. Essa foi a minha infância, né? Depois, quando eu tinha... Acho que um pouco antes de eu me batizar, eu pulei essa parte, um pouco antes de me batizar, meu pai faleceu, né? Então aí ficou só eu e minha mãe. Então, a vida foi muito rígida com a minha mãe, né? Foi muito... Aí eu me lembro que
Depois eu fiquei, com 16 anos, me levantaram para auxiliar de jovens. Aí eu falei, agora ferrou, né? Por causa que agora é ou vai para a igreja ou vai para a igreja, né? Aí eu cheguei no ancião e falei para ele assim, falei, eu tô resumindo bastante, tá? Porque o negócio é comprido. Vontade, Val, a história é sua. Aí eu cheguei no ancião e falei, irmão, eu não tô preparada para isso. Val, que cidade é? Você pode falar? Hortolândia. Pode continuar. Tá. É que a sua voz não tá saindo, tá meio, né? Tá longe minha voz? Então, ela tá meio atrasada, assim, mas dá pra te entender. Né? Então, aí eu cheguei no ancião e falei pra ele, irmão, eu não tenho certeza que foi Deus que me levantou, né, pra auxiliar, porque até eu tinha dúvida de mim mesmo, né, naquela hora. Aí eu falei, irmão, tem certeza? Porque eu sou isso aqui. Porque quando eu cortei o cabelo pela primeira vez, eu deixei desse tamanhozinho aqui, meu cabelo pela primeira vez, eu tomei uma surra. Mas uma surra. Sabe assim? Porque aí eu falei pra ele assim, olha, irmão, eu sou isso aqui. Eu passava base nas unhas, né? Porque clarim pode, né? Agora sim, dessa cor não pode, clarim podia. Aí eu passava base nas unhas, eu cortava a ponta do cabelo, eu enrolava assim para os irmãos não ver, sabe? Fazia aqueles coques assim, escondidinho, para os irmãos não ver. Aí eu falei assim, irmão, tem certeza, né? Que Deus que me levantou para auxiliar? Tem. Eu falei, então tá, né? Bora lá, né? E fiquei, eu não lembro quanto tempo, que eu não me recordo quanto tempo que eu fiquei de auxiliar na igreja. E eu era o patinho feio da igreja, sabe? Eu não me feia. Pela misericórdia de Deus. E aí, depois que eu subi para auxiliar, ninguém queria olhar para mim, mas depois que eu subi para auxiliar, os irmãozinhos, tudo queria eu, né? Falei, Jesus, desculpa, né? Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei bonita toda noite pro dia. E assim, dá risada hoje. Mas é verdade. Então, assim, aí, e assim passou. Até que quando a minha mãe ficou doente, eu falei assim, não, eu vou entregar. Porque eu faltava muito na igreja, né? E porque eu tinha que cuidar dela. Aí entreguei e fui lá assinar o livro negro. Não sei se você conhece esse livro negro. Não. Eu assinei. Menina, quando você entrega o cargo, quando você entrega alguma coisa na igreja, você assina um livro negro. É tipo, acho que o livro de Atos tem lá, será? Livro do quê? Tipo um livro das atas, dos acontecimentos, sei lá. Não sei, eu sei que era o livro negro. Aí o mesmo ancião que foi me colocar lá como auxiliar, foi o mesmo que me batizou, o mesmo que me levantou como auxiliar e o mesmo que foi fazer eu assinar o livro negro, né? Aí eu assinei e passei a não ser mais auxiliar. Val, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse momento, tá ouvindo? Tô. Nesse momento que você foi entregar, né, ali o seu cargo, você foi para poder cuidar da sua mãe, né? Sim, eu expliquei que era para poder cuidar da minha mãe, não que eu estava saindo da igreja. Eu fui, entreguei o cargo, porque não, eu estava faltando muito na igreja, né? E não teve apoio ali oferecido para você? Não. Nenhum apoio. Nenhum apoio. Assim, eu vou ser bem sincera para você, nenhum apoio para mim e nenhum apoio para minha mãe que estava naquela hora doente. Ninguém foi na porta da minha casa visitar. Eu penso que às vezes quando a gente faz esse tipo de pergunta hoje, né, as pessoas pensam que a gente está sendo polêmica ou querendo mostrar, às vezes, o lado negativo da igreja, né? Mas é que hoje, estando numa igreja saudável, eu vejo o quanto que a igreja zela pelos membros, né? Quanto tem essa preocupação, esse cuidado. Então é muito legal hoje você poder ver isso numa igreja que está ali cuidando, né? Nos mínimos detalhes, né? Sim. Olha, voltando um pouquinho atrás, o meu pai ficou 2 anos na cama.
Ele ficou 2 anos doente. Meu pai não recebeu a visita de ninguém. Ninguém foi visitar meu pai. Então, essa falta de amor não vem de agora. Uhum. A falta de amor vem desde lá de trás. Você entendeu? Eu não tô aqui criticando a igreja. Eu tô criticando as pessoas. Não é a igreja. É as pessoas. Então, meu pai ficou afastado da igreja por um bom tempo. Ele ficou afastado da igreja. Depois ele ficou doente. Então, quando a doença chegou nele, falaram que é porque ele era pecador e que ele tinha feito algo errado para Deus e que Deus estava castigando ele. Eu ouvi isso, né? E então, ele ficou 2 anos e nunca ninguém foi lá. Nunca ninguém foi lá para ver, para fazer uma visita, para perguntar se ele estava precisando de algo. De fato, estávamos. Naquela época, não que nem somos ricos, tá, gente? Mas naquela época, nós éramos muito pobres. Nós necessitávamos muito de ajuda. E a obra da piedade ficou para quê? Não sei. Porque para o meu pai nunca deram nada. Mas enfim. Aí, depois ele faleceu, tal. Uma mágoa que eu tenho muito grande, assim, que eu me recordo, foi que a minha mãe, meu pai faleceu, e era justo um dia de culto, né? Aí a minha mãe chegou na igreja para avisar o cooperador que o meu pai tinha falecido. E como que ia fazer com o funeral? Nossa. Conta que essa eu quero saber. Ela falou, o irmão simplesmente saiu lá e falou para ela assim: não tem funeral para ele. Não deu nem tempo da minha mãe falar assim, mas por quê? Entendeu? Sim. Ele simplesmente falou assim: não tem funeral para ele. Enfim, meu pai não teve funeral. Puxa vida. É, Quantos porque anos, meu pai se afastou. Pode falar. quantos anos você tinha nessa época? 12. Eu ia Nossa, fazer 12. Mas eu me uma lembro marca de tanta enorme. coisa. Uma marca Não enorme. entendi. Uma marca enorme com 12 anos para ficar. E você? Sim. Mas eu me lembro muito bem que quando meu pai. Não tá saindo sua voz, Michele. Não tá me ouvindo? Agora tô. Eu só perguntei quantos anos você tinha, e aí eu disse que era uma idade para traumatizar você, marcar você, né? 12 anos. Sim, Vendo toda essa situação, sim, não sei se você já tinha alguma compreensão, né? Se você quiser sim. relatar, se você entendeu ali o que aconteceu, né? Como que foi uma menina de 12 anos vendo que o pai não poderia ter um funeral? Como foi para a Val isso? Sim, sim. Eu me lembro da época desde quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu me lembro da época desde quando eu tinha 3 anos de idade. Que nesta época o meu pai estava com uma condição de vida melhor e assim ele só um minutinho, tá? Pega um copo de água para mim. Pegar um copo de água. E meu pai tinha uma condição de vida melhor, então os irmãos saíam da minha casa. Nossa, quando a gente mal olhava assim, eu lembro que a gente morava numa casa que dava para ver assim que vinha vindo, aí já sabia, nossa, olha o irmão fulano, vem vindo ali, né? Não vou citar o nome do pobre coitado, apesar que ele já tá morto hoje, né? Ele já é falecido, né? Mas assim, aí a gente via ali o nome do pobre coitado vindo lá, né? Nossa, olha só, ele tá. Dá licença que eu tomar um pouquinho de água. Então, aí a gente já via ele vindo, né? E a gente achava assim, nossa, nós somos queridos, né? Nós éramos muito queridos. E na época,
O meu pai levava para todo lugar. Vamos congregar em tal lugar? Vamos. Ah, irmão pode levar eu em tal lugar? Posso. Quando meu pai foi à falência, filho, o amor acabou. O amor esfriou, entendeu? Eu me lembro muito bem disso. Então, isso já foi crescendo, já foi vendo aquilo ali que não tinha, sabe? Enfim. Aí paramos na morte do meu pai, né? Ele não teve funeral, tal. Enfim, aí depois eu me batizei, né? Que eu já falei, já entrei falando isso, né? Atropelando a vez. Aí eu me batizei, fui levantar para auxiliar, entreguei, assinei o livro negro. Aí começa a tortura da vida. Aí minha mãe ficou doente e nós começamos a congregar e já não congregávamos mais na comum, né? Nós congregávamos em outro lugar, Jardim Amanda. Acho que você conhece, né? Jardim Amanda. Então, aí nós começamos a congregar no Jardim Amanda. Então lá começou Jardim Amanda. Era Amanda 2. Na época do Amanda 2, a igreja pequenininha. Tinha muito... Lotava o culto nessa Lotava. cadeira. Nossa. Sentava lá na gradinha, lá na escadinha da igreja. E eu ficava lá na frente. De repente, você era uma daquelas crianças que ficava lá tentando a comunhão do irmão. Não, eu era quietinha, porque meu pai e minha mãe brigavam. Não podia falar um A na igreja, nem dormir podia. Se deixasse, meu pai pegava o arco do violino e pá na cabeça. Jesus amado. Eu ficava sempre ali na gradinha também, ali na frente, porque, né, eu queria sentir alguma coisa. Então, eu sempre ficava ali na frente, né? E as minhas irmãs também ficavam sempre em pé ali no corredor. Eu me lembro de um episódio dentro daquela igreja, não sei se eu posso falar aqui. Minha mãe já estava doente nessa época, e a minha irmã estava em pé, assim, na igreja, e era passarela ali, né? Era umas mais bonitas do que as outras para mostrar a roupa, e vai, vem, vem, vai, e não tinha como, né? Uma coisa assim. E a minha irmã ficava ali no corredor, né? E a minha irmã também foi muito julgada, minha irmã foi tipo condenada, porque minha irmã casou com criatura, né? Então, minha irmã ficou a vida inteira. Aliás, a minha irmã até hoje não tem liberdade. A liberdade da minha irmã não voltou nunca mais. Então, assim, aí teve uma pessoa que a minha irmã falou que, nossa, você não para, que tanto que você vai pro banheiro, bebe água, porque na hora do culto, o culto é 1h30, mas dá uma sede, uma vontade no banheiro, que, nosso Deus, né? E aí a minha irmã estava no corredor e essa pessoa passou, né? Passou e a minha irmã falou isso. E eu fui sempre muito amada na igreja, sabe? Sou uma pessoa amada. E aí a menina falou isso, a menina era da minha idade, na época, eu não sei, não me lembro, acho que eu tinha quase 17. Eu tinha quase 17, 16, quase para 17 anos. Aí a menina foi e falou para ela assim: nossa, mas o que você está fazendo aqui dentro da igreja? Você é pecadora. E a minha irmã abaixou a cabeça e começou a chorar. Aí eu falei para ela: por que você está chorando? Aí ela falou assim: ah, porque fulaninha, falou o nome da criaturinha, né? Falou que eu sou pecadora. Eu não aguento mais isso. Falei: ah, peraí um pouquinho. Pedi 5 minutos para Deus, a gente pediu uma licencinha para ele. Fui lá no banheiro, a menina tava tomando água. Aí eu entrei assim, ela olhou para mim com uma cara de deboche, minha filha, mas foi 5 minutos. Eu catei a cabeça da menina e enfiei dentro do tanque. O véu e tudo, tinha um tanque assim do lado, né? Ai dele, hein? Tô chocada. Ai dele. Oi? Tô chocada. Não, minha filha, olha, eu era dessas. Era uma comunhão daquela. Dele na cara da menina. Mas nunca mais também a menina não chamou ninguém de pecador, né? O culto acontecendo. Opa, o que tá acontecendo? Aí a porteira.
Então, aí a porteira... Eu falei pra você que o negócio é longo. Aí a porteira ficou assim, né, assustada, tacou a mão na cabeça, Senhor Jesus. Aí eu falei pra ela, não é Senhor Jesus não, aqui é eu mesmo, né? Jesus não tem nada a ver com isso. Aí chamou minha mãe, sabe? Vem minha mãe, né, daquele jeito, nervosa. Eu adorava brigar dentro da igreja, você não tem noção. Aí vem minha irmã lá, né? Nossa, para com isso! Minha irmã não sabia se ria ou se mandava eu parar, né? Enfim, sei que eu fui chamar no quartinho depois, né? Ô, quartinho abençoado. Eu direto era chamada em quartinho, chamada atenção, porque eu era muito querida na igreja, né? Ah, Eu acho eu acho que hoje, talvez, dependendo assim da cidade, né, um pouco menos. Eu também fui de Hortolândia, então eu sei que o quartinho lá realmente era aberto muitas vezes. Mas eu acho que naquele tempo era mais comum essa coisa do quartinho, né? Qualquer coisa ia pro quartinho, né? qualquer coisa. Qualquer coisa ia pro quartinho. Era impressionante o negócio, né? Aí, ó, alguém comentou aí, vão falar que era o inimigo. Pois é, menino, o inimigo desceu ali que só Jesus, né? Ele, né? Mas eu pedi licença para Deus, eu me lembro disso. Eu falei, ó, Senhor, me dá 5 minutos aí, né? Que negócio que eu ia pegar. E assim foi, sabe? Mas assim foi. Aí depois, mas, mas gente, é só pela misericórdia. Enfim, aí depois a minha mãe faleceu, né? Assim, o funeral da minha mãe eu não posso falar nada, porque foi muito bonito. Foi uma coisa bonita. A minha mãe faleceu comigo e minhas irmãs no hospital, né? Foi muito bonito, sim, não posso falar, tinha muita gente mesmo, né? No funeral da minha mãe. Aí minha mãe faleceu, eu fiquei sozinha. Minhas irmãs tudo casada. Aí eu falei, agora que a porca torce o rabo, né? Porque eu tô sozinha, o que nós vamos fazer? Quantos anos você Mas tinha? aí, 17. Nossa. 17 anos. Aí acontece tudo, né? Se eu estiver indo muito rápido, você pode me cortar Tá aí, tá? tranquilo, pode ir. Tá. Aí acontece tudo. Eu continuei na igreja com as minhas irmãs, né? Mas eu comecei, tipo, pular de galho em galho. Um pouco morava com uma irmã, um pouco morava com outra. Eu não julgo as minhas irmãs, tá? Eu não as condeno, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo, né? Aquela hora ali, eu tinha que ter apoio, eu tinha que ter sido mais abraçada, né, por elas, e não foi bem assim que aconteceu, né? Mas eu não julgo hoje mais não, porque as minhas irmãs mudou muito, né? Uhum. Então, assim, mas eu fui bem massacrada. Muito massacrada. Por quê? Porque a pessoa sempre foi vaidosa. Então, aí, depois que eu vi, mamãe morreu, papai morreu, vamos conhecer o mundão, né? E assim, só que eu ia pra igreja. Ui, caiu aqui, peraí. Olha aí, ó, o inimigo querendo derrubar o negócio aqui. Aí, eu falei assim, agora nós vai conhecer o mundão. Então, eu comecei a ser mais vaidosa, né? A cortar cabelo, a pintar a unha, né? Usar maquiagem, que eu gostava muito. Eu uso muita maquiagem. E eu gostava muito de usar maquiagem, né? E eu tinha um amigo que ele era cunhado do cooperador de jovem.
E nós morávamos na mesma rua. Agora, eu não me lembro o nome dele. Eu não me lembro o nome dele, gente. Eu não me recordo mais o nome dele. Mas a gente era muito, muito amigos mesmo. Amigos mesmo. Então, quando a gente íamos para o culto de jovens, ele passava na casa da minha irmã e gritava para a gente continuar isso. E daí nós passava na casa de outro, de outro, de outro, de outro. Quando chegava aquela turma lá, era até gostoso, sabe? Chegava aquela turma lá, em peso lá no culto de jovem, né? Mas aqui brilhava mais era a pessoa loira aqui, né? Vinha de batom. Quando chegava lá perto da igreja, arrancava um pouquinho, né? Pra não dar muito na cara. E assim foi a minha vida. Mas eu era crente, eu tava ali, eu era, né, boazinha. Às vezes, nós perdia a nossa estribeira, mas a gente, né, tava ali firme, né? Só que a calúnias começou demais. E eu nunca fui esconder nada de ninguém. Não é porque eu estava dentro da igreja que eu ia esconder o que eu era. O povo estava vendo eu com o cabelo cortado, o povo estava vendo eu com a unha pintada. Então a calúnia começou a se levantar contra mim. Esse cooperador de jovem, que também hoje já é falecido, ele chegou no cunhado dele e falou, até proibiu o cunhado dele de andar comigo, porque disse que eu não era moça boa para se andar, né? Que eu era mocinha da vida, então que eu já não tinha mais nada de Deus comigo, né? E que eu era para se afastar de mim. Aí ele chegou e falou para mim isso. Ele falou assim: "Nossa, meu cunhado falou que não é para mim estar junto com você, mas eu tô e eu vou ser seu amigo." A gente nunca deixou de ter amizade, simplesmente eu fui morar para um outro lado e ele para outro. Que nem a irmã dele eu não vi mais. Um dia, quem sabe eu reencontrar eles, né? Porque a irmã dele era totalmente diferente do cunhado dele. E então começou muita calúnia, sabe? Ô, Querendo. Val, e que você era ali uma vida, né, uma menina da vida, mas porque você cortava o cabelo, pintava a maquiagem. Exatamente. Exatamente isso. E então, nessa época eu descobri o lápis de olho, né? E eu usava muito, muito lápis de olho. Nossa, eu me lembro que uma das minhas irmãs chegou em mim e falou assim: "Você tá passando o quê? Seu olho tá preto desse jeito?" Eu falei: "Não, meu olho tá preto assim porque eu não dormia nada, menina. Eu tacava lápis de olho, eu queria, né, usar o lápis de olho." E então começou muito a calúnia, né, sobre mim. E era coisas assim, absurdas que eu não devia, né? Eu gostava de ser vaidosa, mas eu não devia aquilo que eles falavam sobre mim. Aí tinha um outro cooperador, ai, menina, isso é muito engraçado, que eu fui e falei a paz para ele, e ele virou e falou assim para mim: "Boa tarde." Aí eu peguei e falei para ele ir para aquele lugar, né? Com a boa tarde dele e tudo. Porque eu era bocuda, menina. Eu era muito bocuda, oh, meu pai do céu. Hoje eu me arrependo de ser tão bocuda igual eu era, sabe? Mas eu era bocuda. E assim foi, né? Aí eu saí da casa das minhas irmãs, fui morar de favor na casa de uma pessoa, aí comecei a namorar. E com esse namoro, a saída da igreja. Eu saí da igreja, fiquei noiva, né? Só que essa pessoa era de uma outra igreja. Agora eu não me lembro o nome da igreja. Fiquei noiva, só que eu não cheguei a me casar. Só que eu engravidei. Caí no pecado, né?
engravidei. E aí, sim, começou a minha luta. Porque eu não quis casar, porque já na minha gestação houve a traição, então eu não quis casar. Eu não quis me casar. E então, quando eu chegava, eu falei, mas eu vou para a igreja assim mesmo, porque a salvação é individual. Eu comecei, eu fui grávida para a igreja, meu filho nasceu, continuei na igreja. Só que aí teve uma irmã que falou assim para mim, que eu me lembro muito bem disso. A irmã fica lá fora. A Amanda 2 tinha uns lá fora, lembra que tinha um curralzinho lá fora assim? Entrava, aí tinha um espacinho para ficar lá fora e ficar todo mundo na janela, do lado de fora da igreja. E aí eu ficava lá fora. Aí eu ficava lá fora, né? Aí eu falei, eu vou ficar aqui fora, porque até um dia eu senti que Deus me perdoou, né? E isso hoje me machuca ainda quando eu lembro, mas eu já tô liberta disso, né? Fiquei lá fora por muitos anos, eu lá fora, né? Congregando ali pro lado de fora. Só que sempre via Deus perto de mim. Nunca, nunca, nunca Deus se afastou de mim. Eu que me afastei dele. Entendeu? Ele não se afastou de mim. Tá. Aí, quando meu filho completou 1 ano e meio, por aí, eu já não estava mais indo para a igreja firme, como eu estava antes. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou cantar no karaokê. Que eu gostava de cantar, né? Aí, nesse karaokê, eu conheci uma pessoa que dizia também que ele era da mesma religião que a minha. Onde a pessoa vai conhecer a outra pessoa? No karaokê, né? E ele falou que ele também estava parado na igreja, tal. Eu falei, nossa, é obra de Deus aí, né? Uma pessoa que apareceu para me ajudar a firmar na graça, né? Lembro. Vamos buscar o vezes acontecer, eu cheguei a ouvir isso, né, e ver. De às vezes até receber esse conselho, irmã, fica lá no último banco, tal, né? E aí se Deus naquele dia te perdoar, e tal. Ou então, e aí às vezes a pessoa falava, mas eu gostaria de ter família, gostaria de casar, e falava, então ora, quem sabe aparece um outro pecador, né? Um outro parado aí, e aí dá certo. Foi o que aconteceu no seu caso. bem isso, bem isso. Foi bem isso mesmo que aconteceu. Aí ele convidou eu para, ele falou assim para mim, olha, eu tocava na igreja sax. Aí eu falei, legal. Ele falou assim, e eu montei uma banda de forró. Você quer cantar nela? Lá vai a pessoa cantar a banda de forró. Aí eu comecei a cantar, né? E a gente começou um namoro. Filho, eu era cantor de forró, fica aí. Aí comecei um namoro, né, com ele. E aí eu conheci a mãe dele e tal. Meu esposo tá aqui na live, viu, gente? Ouvindo. Meu esposo sabe de tudo isso porque a minha vida eu contei tudo para ele. Aí, é... aí eu comecei a namorar com ele, né? Aí a mãe dele, conhecia a mãe dele, conhecia a família. A mãe dele falou assim para mim: olha, é Deus que colocou você na vida do meu filho, que eu sempre busquei a Deus. Eu creio que vocês indo junto para a igreja, vocês vão alcançar o perdão de Deus e tal, 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 tal. Bora para a igreja, nós para a igreja, tal. Um dia no forró, um dia na igreja. E vamos para a igreja, né? Aí tá. Quando foi passando o tempo, eu pagava aluguel numa casa lá no Amanda. E na frente, eu morava no fundo, aí passou o tempo, eu morando nessa casinha, né, tal. E aí aconteceu que uniu umas das noites no forró,
eu descobri que além da pessoa cantar forró, também usava uma certa, né, coisas aí que, né, que deixava a pessoa meio doida, assim, e tal. Aí eu não quis mais o relacionamento e me separei. Falei, eu não quero mais isso pra mim e tal. Aí eu falei pra vizinha da frente da casa, olha, se fulano chegar aí, você não deixa ele entrar, porque eu não quero, né, mais isso pra mim. Por favor, eu moro aqui no fundo, a senhora não deixa ele entrar. Aí a mesma coisa falar, deixa ele entrar. Ela abriu o Poxa vida. portão. E ele entrou, e eu tava com meu filho dentro de casa. Ele me pegou dentro de casa. Ele me espancou. Foi assim, uma coisa assim que... Hoje eu falo assim, por causa que eu tô bem hoje, né? Fiz muita terapia. Mas assim, estava só eu e meu filho dentro de casa e ele tirou muito sangue de mim. Eu tenho problema na perna até hoje, da pancada que eu levei. Ele quis também judiar do meu filho, mas eu consegui livrar meu filho disso. Cortou, eu tenho um corte aqui embaixo, que agora não dá pra ver, mas eu tenho, abriu aqui embaixo. Minhas costas ficou marcada com um espelho, que ele tá quebrando minhas costas. Enfim, não me bateu, não, ele tentou me matar. E ele bateu muito no meu rosto, porque ele falava que era pra ninguém me querer mais, pra ninguém me querer deformada, né? E fui parar no hospital. Eu saí praticamente nua pra rua, pedir socorro. E adivinha onde a pessoa tá hoje? Na igreja. Tocando na orquestra. Como se nada tivesse acontecido. Chocada. Eu registrei boletim de ocorrência. Na época eu registrei boletim de ocorrência, mas aí eu não me lembro o que aconteceu. Porque tem traumas que a gente acaba apagando ele. Não é que acaba apagando, tá lá no subconsciente nosso, mas a gente faz questão de deixar eles lá. Sim. E Eu você como se eu deletasse. isso, exatamente. Deletadamente. Então, assim, aí a mãe dele veio falar comigo, falou que não, que era para me perdoar ele. E eu vivi muitos anos da minha vida com vontade de matar. Se eu falar para você assim, nossa, eu perdoei, hoje eu não sei dizer para você se ainda eu perdoei, mas assim, eu quero ele lá no canto dele, lá, né? E eu no meu, mas eu não tenho mais aquela vontade de passar o carro em cima. Porque eu sempre falava isso, eu falava, se um dia eu encontrar a criatura no meio da rua, sabe, quando você passa com o carro e fala, oh meu Deus, eu atropelei, mas dá ré pra falar atropelou 2 vezes? Eu queria fazer isso. E aí, eu não fiz. Deus não permitiu que eu fizesse, né? Deus não permitiu que eu fizesse. Mas aí passou-se o tempo, né? Glória a Deus por isso, né? Que Deus Deus foi muito bom comigo e não permitiu que eu fizesse nada, né? Aí passou o tempo, eu saí de lá do Amanda e vim para um bairro aqui próximo da onde eu moro, pagar aluguel. Mas aí o aluguel estava tão caro. Aí começa uma outra etapa da minha vida. E eu falo para você. Até esse momento, você não conhecia Jesus. Você conhecia uma religião que falava de Deus, que tinha ali todo né, uma liturgia. Você viveu talvez algumas experiências, mas Jesus, Cristo, você não conheceu. Não. Eu conhecia um Deus que era um Deus assim, um Deus terrível. Eu orava com medo dele. Só o fogo consumidor, né?
Eu tinha muito medo dele. Eu falava assim, meu Deus, olha, Deus não me mata, Senhor, perdoa minha alma, sabe? Não me leva para o inferno, blá, 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 essas coisas. Eu tinha muito medo dele. Você não tem noção, eu conheci um Deus monstro, sabe assim? Então, tudo era, olha, Deus vai te condenar, Deus vai te, né? Então eu tinha muito medo desse Deus aí. Mas Jesus, amoroso, aquele que acolhe, ele ainda Salvador. não conhecia. E isso, o nosso Salvador, eu não conhecia. Aí começou uma outra etapa, né? Foi onde. Acho que se você morava aqui. Qual bairro você morava aqui? Ixi, eu passei por vários, né? Não sei nessa época, porque eu acho que nessa época que você está contando, do Amanda, meu pai era regional, então ele atendia o Amanda, tanto que eu estava sempre lá. Mas depois ele foi transferido ali para o Rosolém, e aí a gente ficou ali acho que uns 10 anos para mais, no Santa Isabel, congregando no Santa Isabel. Mas ia tudo ali, né? Como regional, ia tudo para as igrejas ali em volta. É. Nossa, eu congreguei no Santa Isabel também. Meu filho adorava congregar lá, ele dormia. Ele gostava de congregar ali. Aí era bom para dormir. O Santa Isabel era, menina, hoje eu não sei, mas era bom para dormir lá. Então, aí depois, né, nessa época, eu falei assim, bom, falei para minha irmã, meu filho tinha 2 anos de idade. Aí eu falei para minha irmã assim, olha, 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. Eu falei, eu não vou pagar mais aluguel, não. Aí ela falou assim, e como você vai fazer? Eu falei, eu estava passando frente de uma favela, e eu falei assim, é aqui nessa favela que eu vou comprar um barraco para mim. Aí minha irmã falou assim, você é louca? Eu falei, não, louca, eu vou ser ficar pagando aluguel sem ter trabalho. Eu ganhava tão pouco. Eu falei, eu vou cair para essa favela. Minha filha, fui lá, comprei um barraco. Fui morar nessa favela, eu e meu filho, né? Mas você sabe que meu filho fala que foi os melhores anos da vida dele foi dentro daquela favela. Que ele Também. foi criança. Ele foi criança lá nessa favela. Ele se divertia muito, né? E lá nessa favela, eu vi Deus trabalhar na minha vida. Eu vi muito Deus trabalhar na minha vida. Eu me lembro que eu trabalhei à noite, né? E eu chegava de madrugada. Aí, para poder entrar de madrugada na favela, eu tive que ir conversar com o grandão lá dentro. Com o chefão, né? Porque depois das 10, a favela era fechada de ponta a ponta. Ninguém entrava, ninguém saía. E a pessoa tinha que entrar 2 horas da manhã. Nossa. Aí como que eu ia entrar 2 horas da manhã sem autorização do chefe, né? Aí eu falei assim, bom, aí um dia que eu desci da favela, eu desci do fretado em frente à favela, eu vi um dos meninos que ficava lá trabalhando, falou assim para mim, moça, você não pode entrar essas horas. Eu falei, mas meu filho tá aí dentro, né? Eu deixava meu filho com uma senhora lá. Eu falei, como? Eu moro aqui nessa rua, tal. Ele falou, tudo bem. Então hoje eu vou acompanhar a senhora até lá embaixo e a senhora pega seu filho e amanhã eu vou marcar com o chefe para a senhora ir lá pedir autorização para a senhora entrar. Eu falei, ok, tudo bem, né? Aí fomos lá. Aí no outro dia eles chegaram, 2, na porta da minha casa. Falou, vamos lá conversar com o chefe? Eu falei, vamos lá conversar com o chefe. Quando eu cheguei lá para conversar com o chefe, na minha cabeça, todos os chefes eram velhos, né? Para mim era tudo velhos, assim. Mas não, cheguei lá, era um moço, né? Aí eu falei assim, bom, e a vergonha de conversar com o moço, né? Aí eu conversei com o moço, expliquei minha situação. Eu tinha 22 para 23 anos. Ou é Nossa. 23 para 24, uma coisa assim. Eu era muito nova. Meu Deus. Tenho uma sobrinha. Eu tenho uma sobrinha minha que está aqui na live, ela sabe porque ela vivia lá nessa favela comigo. Então, aí fui lá pedir autorização para ele. E eu tinha uns cabelos longos, sabe? Assim, eu gostava, sempre gostei de me vestir muito bem. Aí, esse traficante se apaixonou por meu, né?
Eu não sei o que ele viu em mim, mas se apaixonou pela pessoa aqui. E ele começou a me perseguir. Filha. Ele começou a me perseguir. Aonde eu ia, esse homem estava. E nessa época eu ia com a minha amiga, eu saía com uma amiga minha, que hoje ela é da Assembleia de Deus, né? Eu saía com ela e quando chegava lá, ela falava para mim, olha quem tá ali. Eu falava, meu Deus, mas como esse homem sabe que eu tô aqui, Jesus? Aí ele chegava até mim. Aí nós saía de um lugar e ia para outro, ele estava também. E começou a minha perseguição. E eu orava. Nossa, eu orava dentro do meu barraco, eu orava muito, menina, muito. E tinha muita morte, muito tiro. Eu sempre encolhia meu filho, sabe? Ali, passando aquele sufoco. Aí um dia eu fui no Amanda, e chegando lá no Amanda... Ah, tá. Eu fui saindo para ir com a Amanda, aí foi onde que eu vi que Deus estava comigo. Nós não podemos querer a morte de ninguém. Mas Deus, quando Ele é para livrar, quando Ele ama uma alma, Ele livra. Então eu fui, saindo para ir com a Amanda, com o meu filho, aí ele falou para mim assim, que horas que você volta? Eu falei assim, olha, eu não sei que horas que eu volto. Ele virou e falou para mim assim, porque hoje, na hora que você voltar, você vai decidir, ou você namora comigo, ou você não namora com mais ninguém. Aí eu fui naquela aflição, menina, mas aquilo ali tomou uma aflição no meu coração. E eu fui clamando a Deus, Senhor, me ajuda, né? Tem por misericórdia. Cheguei na casa de uma pessoa que ela era de uma determinada igreja. Eu não lembro agora, acho que é presbiteriana que ela era. E eu falei para ela, olha, ora para mim, porque a hora que eu estava vindo para cá, eu ouvi isso. E falei para ela, expliquei a minha situação, ela falou, vem cá, vem comigo aqui que eu vou orar por você. Ela orou e falou, Senhor, guarda a tua filha, faça segundo a tua vontade, não a nossa. Eu lembro certinho a oração dela. Quando eu voltei, eu vi uma multidão assim, eu fui perguntar o que estava acontecendo, falou que ele estava morto. Meu Deus. Então, nessa hora, eu só falei, meu Deus, eu agradeci a Deus no meu coração e eu vi ali o livramento de Deus na minha vida. Depois, eu me casei novamente. Não casei novamente, não, casei, né? Porque eu não tinha casado com o primeiro. Aí eu casei, conheci, né, ali onde eu morava, casei, que é o pai do meu segundo filho, né? Então, assim, se eu falar para você que eu tive agressões físicas, não. Mas a psicológica, todas. Durante quase 15 anos. Todas as violências psicológicas. Você falou alguma coisa? Não. Tá. Então, todas as violências psicológicas eu sofri. Aí me separei novamente, né? Voltei para a igreja. Aí eu fui para Amanda de novo, embora com a Amanda, né? Aí eu fui, comecei a congregar esqueci o nome agora. No Recreio 2000. Não sei se já ouviu falar do Recreio 2000. Ali no Amanda. Ali eu Lotava comecei também. Nossa! Lotava. Ó, Ali lotava muito. eu não sou TT, mas ali teve culto que sábado. Então. Ali eu comecei a congregar ali e assim, sempre lá fora, muitas irmãs me olhavam de olho torto, menina do céu, quantas irmãs me olhavam de olho torto para mim, né?
E só que o cooperador de lá, que é ai meu Deus, o Miguel, ele me conheceu desde criança, né? Por que você acha que você voltou aí de novo lá? Não procurou outra igreja? Porque eu achava que ali, só ali que eu ia ter salvação, que só ali que era o caminho da verdade. Porque na minha cabeça, só ali que era a graça, né? Que se eu fosse para uma outra igreja, eu não estaria certa na presença de Deus. Eu tinha que estar ali para me humilhar, para que Deus pudesse me perdoar de todo o mal, de todo o pecado que eu tinha, né? E só que ali, eu vou ser bem sincera para você, Michele, quando eu fui ali para aquela igreja, eu ouvi Deus falar comigo. Porque eu entrei ali, eu não falei com ninguém que eu estava separada, eu não falei, né, com ninguém que estava acontecendo na minha vida. Então eu falei com Deus. Eu falei, Pai, se tu me amas ainda, eu quero ouvir uma resposta. Porque agora meus filhos sem pai, o que vai ser de mim, né? E aí eu ouvi sim. Eu sei que aquilo ali foi para mim, por causa que ali, naquele dia eu vi, entendeu? E falou assim: os teus filhos é meus filhos, eu posso ser o pai dos seus filhos? Aí eu falei: pode, Senhor. Seja o pai dos meus filhos. Eu entrego hoje os meus filhos nas suas mãos. Então ali eu vi Deus. Eu vi Deus comigo. Eu falei, não importa que os outros falam que eu não pertenço mais a Deus, que aqui não é o meu lugar, mas eu vi Ele comigo ali, né? E assim foi passando o tempo, tal, né? Eu comecei a me levantar e depois eu vim para cá, para esta casa que hoje eu moro, né? E parei de congregar ali. Parei de congregar. Por quê? Teve uma vez que uma pessoa me falou assim: ah, você vai tomar Santa Ceia? Era bem na época da Santa Ceia. Eu falei: não, não vou tomar Santa Ceia. Ah, nem pode, né? Nem pode, porque você tem que esperar ver o que Deus vai te perdoar, né? Aí eu falei: é assim, né? E, e você sabe, agora voltando um pouquinho lá atrás, aquelas pessoas que todos que falaram de mim, que me julgaram, me condenaram, pagou. Eu falo isso, gente. Não fale aquilo que você não sabe. Não julgue, porque o seu julgamento vai ser caro. Vai ser muito caro na presença de Deus. Porque eu só orei e falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Então, eu falei, se eu devo, o Senhor sabe. Mas se eu não devo, cobra por mim. Porque Michelle, eu nunca escondi nada de ninguém. Eu nunca tampei a minha vida, falar assim, ah, nossa, ela é certinha. Não, nunca, nunca. Então, tudo que passou na minha vida, todo mundo sabia, porque eu nunca escondi. Não adiantava eu estar de saia longa lá na presença dos irmãos e de calça, no meio da rua. Então, eu já andava de calça direto. O cooperador me via, todo mundo me via. Você entendeu? Por causa que eu sou assim, não adianta eu esconder das pessoas o que eu sou se eu não escondo de Deus. Eu sempre pensei assim, né? Então, aí depois que eu vim para essa casa aqui que eu estou hoje, sim, aí lá mesmo, né, eu vi muitas coisas, meu filho foi muito ferido. Meu filho é um rapaz de 26 anos, né? Ele começou não, ele toca violino, né? E teve uma vez que ele entrou na igreja com o cabelo meio comprido, né? E ele gosta de usar barba, essas coisas. Aí os irmãos falaram para ele que não era para tocar mais. Que ele não era para sentar para tocar. Aí ele falou assim:
Mas meu filho não era batizado, meu filho tocava nos ensaios, né? E no culto de jovem, né? Então, meu filho foi proibido disso também, mas ele ficou muito magoado, muito. A mágoa, assim, dele foi muito grande que ele desanimou, né? Ele desanimou bastante. Aí, ele usava brinco, né? Piercing, se eu não me engano, se é brinco, piercing, eu não sei, não me recordo agora. Quando a gente se mudou para essa casa, que hoje eu moro, ele tentou ir na igreja ainda aqui, né? E quando ele foi na igreja aqui, o irmão viu que ele estava de brinco, de piercing, eu não me recordo agora o que era, então pulou ele e não deu recitativo para ele. Então isso levou que ele se afastasse mais ainda. Ele falou, mãe, ele negou de dar um recitativo para mim porque eu estava de brinco, né? Então isso a gente foi, né, se afastando, se afastando. Aí depois passou 6 anos mais ou menos, eu sozinha. Aí eu conheci meu esposo. Travou a live. Então, aí Val, deu uma você tá travada aqui. travada para mim. Agora eu não sei se sou eu. Então, tá travada mesmo. Para Bom, mim agora você voltou. voltou aqui. Tá. Vamos continuar então. Voltamos. Gente, desculpa aí esse cachorro. O meu cachorro começou a latir, tá um latido forte, nossa. Bom, destravou, né? Destravou? Para mim, voltou. Tá. Pode continuar. Então vamos lá. Tá. Então, aí depois de tudo isso, a gente se afastou da igreja, né? A gente se afastou e realmente, assim, eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. Eu não tinha mais vontade. E isso foi passando os anos. Eu acho que eu fiquei afastada mesmo uns 20 anos, assim. Eu ia de vez em quando na igreja, né? Não podemos dizer que eu era firme. Eu ia de vez em quando na igreja. E então eu fiquei bem afastada, assim, né, da igreja. E não tinha mais vontade mesmo de voltar para a igreja. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, e com a pandemia, tudo isso que a gente começou a descobrir, né? Eu falei assim, mas é estranho, eu achava muito estranho aquele culto na TV. Eu não assistia, tá? Se eu assisti uma vez, foi muito. Eu não falei, não, ixi, assim, porque na época a gente não podia nem assistir o Pica-Pau, né? Que era pecado. Por que agora né, tá passando na TV essas coisas todas, né? E foi aí, depois que acabou a pandemia, a gente passou aquilo, né? Passou tudo aqueles problemas da pandemia. Aí meu filho foi e estava passando uma vez em frente da igreja que hoje a gente está e falou assim, mãe, vamos... mas eu tinha... Voltando um pouquinho aqui, né? Depois eu chego nos finalmente da igreja. Ele falou assim, mãe, vamos conhecer uma igreja tal, né? Mas eu tinha muito temor de conhecer outra igreja. Porque, para mim, se eu fosse numa outra igreja, eu estaria virando as costas para Deus. Eu estaria mais errada ainda, né?
se eu fosse para uma outra igreja, né? Que eu falava, não, imagina, eu não posso, né? Ir para uma outra igreja, porque eu tenho que voltar para aquela igreja que eu nasci, que ficava ali me humilhando, pedindo perdão para Deus, porque outra igreja é pecado, eu não posso, eu vou estar pecando, eu vou estar errando, né? Mais ainda perante Deus, né? Mas aí meu filho esse dia falou para mim dessa igreja e eu tinha muita questão que eu via falar dessa igreja, eu tinha muita questão, a igreja das paredes pretas. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, mas como que pode a parede da igreja? Eu falava comigo mesmo, né? Eu não ficava comentando assim, mas falava, como que pode as paredes ser preta, né? Eu acho que Deus não habita ali não, né? Porque parede preta, gente, né? Como é que pode? Essa parede tem que ser branca, né? Para que Deus habita ali naquele lugar, né? Não pode ser a parede preta. E onde a pessoa caiu? Lá na parede preta. Meu filho passou, meu filho passou em frente da igreja, né? E ele convidou. Oi. Não, tá tranquilo, não tô falando não. Tá. Então. Mas antes disso, da gente ir para a igreja, eu quis levar meu esposo para a igreja. Ele chegou e falou assim para mim: olha, me convida para ir em qualquer lugar, mas se você quer ir para a igreja, você vai. Eu não sou contra você ir para a igreja com os meninos, mas eu não vou. Não me convida para ir para a igreja, porque eu não gosto de ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja. Eu fui criada na católica, nem na católica a criatura ia, nem para igreja nenhuma, né? Mas ele falava que ele tinha sido, né, criado ali na católica e que ele não ia para a igreja porque ele não gostava de crente. A coisa dele era contra o crente. Os crentes que ele gostava era eu e meus filhos, mas o resto, para ele não gostava de crente. Aí, se um crente chegasse até ele, né, e falar alguma coisa, era perigoso ele bater na pessoa, sabe? Porque o homem era revoltado mesmo com o crente. Não sei o que aconteceu. Porém, a pessoa já tinha lido a Bíblia. Ele entendia mais a Bíblia do que eu, que nasci dentro da igreja, né, que nunca parava para ler a Bíblia. Ele já tinha lido a Bíblia acho que umas 2 vezes, de capa a capa. O homem sabia mais do que eu. Aí ele falava para mim assim, olha, para servir a Cristo, para conhecer Deus, você não precisa estar dentro da igreja. Eu li isso. Aí eu ia teimar como, né, se eu não tinha lido. Então, porque eu cresci aquilo ali. Se você ler a Bíblia, você vai ficar louco, né? E quem vai querer ficar louco? Mais louco do que eu já era, né? Então, não tinha como você ficar louco, né? Aí meu filho convidou a gente para ir para essa igreja, né? E fomos para essa igreja. Foi um dia de quarta-feira. Fomos para essa igreja. Aí eu estava me arrumando para ir para a igreja com meu filho, né? E falei, tá, vamos lá para essa igreja, tal, vamos lá conhecer, né, como que é, né, a igreja, tal. Aí voltamos. Ufa, Demorou, mas voltamos. pagou tudo A internet. que eu sabia fazer. Ah, mas agora vamos continuar. Eu continuo não aparecendo para você? Continua, não aparecendo. Que droga. Eu fiquei morrendo de medo de perder. Aí eu corri tentar salvar. Eu salvei com parte 1 correndo para não perder. Deu certo. Mas deu certo. Bom, Deu. a gente parou da onde meu marido não queria ir para a igreja, né? Queria ir para a igreja, não gostava de crente, mas eu tinha lido tudo a Bíblia, sabia falar alguma coisa disso e você não sabia porque você não tinha lido. Exatamente isso. Bom, vamos lá então. Aí fomos para a igreja aquele dia, aí ele falou que, assim, bom, espera que eu vou junto com vocês. Aí eu falei, você não me falou nada? Eu falei, eu não falei nada porque ele não queria ir, né? Como que eu iria convidar uma pessoa
que falou que não queria ir para a igreja, que não gostava de crente de jeito nenhum. Os únicos que ele gostava era de mim e dos meus filhos. Né? Enfim. Aí, o que acontece? Fomos para a igreja. Menina, aquele dia na igreja, olha para você ver como que o inimigo é furioso, né? Eu cheguei na igreja, sim, até então eu nunca tinha visto a igreja, o meu filho que viu, né? Mas eu tinha um negócio assim por igreja das paredes pretas, né? E aí chegamos na igreja, tinham umas pessoas recebendo a gente, né? Vieram nos receber e todo muito, muito feliz. E quando eu olho a igreja da parede preta, aí eu falei, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu pensei comigo. Eu vim cair numa igreja da parede preta, né? E para ajudar, a pessoa foi numa elegância de salto alto, o salto não saiu. Acredita que a parte de baixo do sapato saiu? Eu falei, não, mas gente, é obra do inimigo, né? Ele não queria que a gente estivesse lá, né? Aí, mas né? A gente fala assim brincando, mas né? Porque ele sabia que ali ele ia perder, né? E aí a gente ouviu os louvor. Eu me lembro que entrou na igreja eu, meu marido, o meu filho, a minha nora, né? A noiva do meu filho, e o meu caçula também. E então, assim, quando foi. Aí teve a pregação, falou muito, né, com a gente. Eu gostei muito da pregação, falou uma igreja bíblica, né? E quando foi, falou se queria alguém se queria se reconciliar com Deus ou aceitar, né? Fez o apelo. O primeiro a levantar foi meu marido. A primeira Não pessoa que creio. levantou. Você acredita? A primeira pessoa que levantou foi ele. Aí eu com meu filho fomos reconciliar, mas meu filho não era batizado, né? Mas assim, mas ele, né? Tava na igreja comigo, a gente se reconciliou. E a pregação era estilo falando de Jesus, Jesus era o centro, você sentiu essa diferença? Sim, eu estranhei bastante, eu estranhei bastante ali no dia, porque ela é totalmente diferente da qual a gente era acostumada aí, né? Porque o que a gente ouvia era muita profético, né? Uma coisa muita profecia. E ali era muito diferente. A pregação foi falando de Cristo, né? O amor dele por nós, né? A compaixão dele pelos filhos, né? Enfim. E na outra que a gente era acostumada aí, eu sempre ouvi muita profecia. Inclusive, eu vou até comentar de uma profecia aqui, que eu ouvi quando a minha mãe estava doente, né? Eu ouvi essa profecia. Ainda tem uma pessoa que ela é colega minha, ela sempre lembrava dessa profecia porque ela estava perto de mim quando uma pessoa profetizou na minha vida. Falou assim, que a enfermidade da minha mãe não era para a morte, que a enfermidade da minha mãe era para a vida, né? E que a minha mãe, nossa, Meu Deus. tá. Aí falou que a minha mãe não era. Tá. A enfermidade da minha mãe não era para morte, era para vida.
e que a minha mãe estaria no meu casamento, né? E que a minha mãe estaria no meu casamento. Eu agradeço a Deus por ela não ter aparecido. Porque se ela aparecesse no meu casamento, não ficava um ali, menina. Sabe? Você ia sair correndo. Até o pastor que foi fazer, eu acho que ele era o primeiro a sair correndo. Porque eu falei, meu Deus do céu, né? Eu agradeço a Deus por ela não ter aparecido ali. Porque, ó, se ela aparecer... Meu filho desmaiado na hora. Isso aí é fato. Então, assim... Enfim, né? Só Deus tem misericórdia nessas coisas. Mas, assim, eu tive muita profecia, eu recebi muita profecia que nunca foi concretizada na minha vida. Nunca, nunca. Assim, se eu falar para você assim, ai, Val, qual profecia? Não, nenhuma. Nenhuma que as pessoas chegou em mim e falou que mandou falar, Deus mandou falar, nenhuma aconteceu. Entendeu? Agora, se eu falar para você que uma vez Deus deixou de me ouvir quando eu dobrei meu joelho dentro do meu quarto, mesmo o povo falando que eu não tinha mais perdão de Deus, que eu não pertencia mais a Ele me ouviu todas. Primeiramente, que Ele é a graça, que eu não preciso que ninguém venha profetizar. Tá difícil hoje. A hora que o negócio vai contar o testemunho da obra maior, parece que o inimigo fica furioso. Tá curioso. Não é possível. Nossa, Deus. Grávida aqui tá ficando nervosa já. E como que tá a gravidez? Ai, amiga, tá tenso, tá só pela graça, mas tá bom. Não vamos perder o foco. Continua, vai. Seu filho, seu marido aceitaram Jesus. Sim, eles aceitaram, aí se batizaram, né? Os dois se batizou no mesmo dia. E eu voltei, né, para a igreja, estamos firmes, né, na presença de Deus. Eu tenho visto Deus trabalhar muito na minha vida, muito mesmo. Grandes são, assim, a bênção que eu tenho recebido da mão dele. E eu tenho, assim, sempre dando muita graça a ele, né, por tudo que ao qual ele tem me beneficiado com a sua misericórdia. Depois que eu realmente comecei a buscar a Cristo, ele abençoou grandemente a vida do meu esposo, grandemente a vida do meu filho, sabe? Meu filho conseguiu alcançar grandes bênçãos na vida dele, né? Da mão de Deus. E eu tenho visto Deus trabalhar bastante. Foi aí, depois que passou tudo isso, que eu resolvi estudar, né? Que hoje eu sou psicanalista, sou terapeuta, né? Isso tem trazido bastante alegria para mim. Eu me descobri, né? Que realmente aquilo que eu quero fazer. E tenho visto bastante o trabalhar de Deus na minha vida. Deus tem abençoado muito, muito mesmo. A minha vida, a vida do meu esposo, né? Para você ver. Oi. Você pontuaria toda a trajetória da sua história. Tipo, eu gosto um pouco. Então, assim, enquanto você vai usando seus traumas, são aí que foi acontecendo na dos seus filhos, tudo. Você viveu na igreja,
mãe, a falta do seu pai, tudo tido para o quadro. Você também super entende isso. Mas o que você pontuaria de enxergar de diferente, tanto numa igreja bíblica, Ô, conhecendo Michele, de fato seu Salvador? Oi? eu não entendi a última coisa que você falou, não deu, cortou. Até onde você ouviu? Eu ouvi o que você passou com seu pai e tal, é isso aí eu ouvi. Tá, eu falei assim que eu fiquei analisando toda a sua situação, né? Toda a sua história, terapeuticamente. Isso você ouviu? Tudo que aconteceu, tudo Ouvi. que passou. Dá para já assim fazer uma super análise, né? Dos traumas, o que acarretou no seu futuro, nos relacionamentos que você teve, os seus filhos, tudo isso tem, né? Um ciclo aí. Agora, você conseguiria pontuar hoje as diferenças que você enxerga hoje estando numa igreja bíblica, conhecendo Jesus, o Salvador? Como que você consegue olhar esse quadro hoje? O que você consegue ver de diferente na sua vida? Tá, entendi. Primeiramente, perdão, né? Eu tinha muita, inclusive, depois eu vou comentar sobre isso, eu tinha muita mágoa. Eu tinha muita mágoa. Eu era uma pessoa muito triste. E por guardar muita mágoas. Assim, eu tinha mágoas de todos os que me feriram, eu tinha mágoas daquelas pessoas que me julgaram, que me condenaram, que me jogaram para fora. Eu tinha mágoa da minha mãe por tudo que tanto que ela, né, ficou ali né, imprimindo ali, me sufocando, né, a minha infância toda, né, até quando eu vivi com ela, eu tinha muita mágoa. E quando eu conheci, quando Cristo realmente entrou na minha vida, eu consegui a respirar diferente. Eu consegui a ver as pessoas com os outros olhos. Teve uma vez que eu fui numa reunião, num aniversário de uma irmã da igreja, que hoje eu estou, e lá tinha o pastor, estava lá. Aí a gente conversando sobre isso, tal. Aí eu falei para ele que eu não conseguia perdoar. Aí ele falou para mim assim: você não consegue perdoar porque Cristo ainda não entrou na sua vida. A partir do momento que ele entrar na sua vida, você vai saber o que é o perdão. Então, hoje eu sei o que é perdoar. Aquelas mágoas que eu carregava com aquilo ali me fazia. Eu não choro mais. Eu falava antes de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri, da minha infância, nossa, aqui já estaria encharcado de água, né? Tanto que eu chorava assim. Hoje não. Hoje eu falo porque é minha história, é minha vida. É o que eu passei. Então, é por isso que eu falo para você. Ainda aqui, gente, é porque não dá tempo, porque senão eu ia ter que ficar o dia todo em live para me contar, né, a história toda. Mas, se eu for colocar em papel aquilo que eu passei, dá uns 2 livros. Entendeu? Dá uns 2 É livros. só o que você relatou dá para chorar, dá para imaginar e dá para sentir a dor, né? E eu acho bonito o trabalhar do Senhor, porque ele usa muito das nossas feridas, né, dos nossos aprendizados, para depois fazer-nos instrumento, porque você escolheu justamente uma área, que é a psicoterapia, que é ajudar pessoas, acolher Sim, pessoas, sim, e é uma área que você precisou muito, né? sim. E é, o meu desejo, assim, hoje, é de abraçar todas aquelas irmãs, porque tem tantas irmãs que vêm de lá com tanta mágoa, com tanta tristeza, violência doméstica, porque tem muitas que sofrem violência doméstica calada ali dentro. É calada, Sim. certo? Eu mesmo conheci várias, entendeu?
que sofre ali, apanha dos esposos e vai para a igreja. Ai, menina, isso. Então, eu conversava, nessa igreja Recreio 2000, eu conheci uma jovem muito linda, lindíssima. Pensa numa moça linda. E ela casou com uma pessoa que já era viúvo. E essa pessoa agredia ela, fisicamente, porque tinha ciúmes dela. Eu me lembro que ela ficava perto de mim, e eu sempre fui essa pessoa meia, né? Sim, né? E então eu ficava ali, e ela ficava perto de mim, porque ela gostava de ficar perto de mim. Coitada. E aí ela via ele assim, ele vinha assim com as mãos no bolso, assim, olhando para ela com aquela cara de raiva dela. Aí ela falava, hoje eu apanho. Meu Deus. Então, eu lembro disso, sabe? E se eu tivesse até como ver, eu não sei se ela tá ainda lá morando lá, né? Por lá. Mas assim, então, hoje eu falo, eu quero trabalhar, ainda não cheguei lá. Ainda eu quero trabalhar, eu quero acolher essas irmãs, eu quero que essas irmãs entendam o que é, você entendeu? É Deus e o que não é, porque isso não é de Deus. Essa pessoa não tem obrigação de ficar casada, apanhando da pessoa para dizer que não, um dia Deus vai fazer a obra, que ele não vai, gente. O que vai fazer a obra com você é você mesmo. Você tem que se libertar. Se não tiver Jesus, se não tiver Cristo, esquece. Esquece. Não vai ter transformação. Tem uma... A pessoa sofrendo, aguardando algo e é muito dolorido. Eu falo que quando eu saí, eu também saí muito com esse sentimento de querer abraçar as pessoas, aquelas que tinham sido jogadas, mas eu queria falar para elas que existia um Jesus, que era um Jesus Salvador, nossa, dava aquela coisa, né, de você porque infelizmente acaba que de ouvir essa vontade, a gente não quer falar, qual é o condicionamento dela? Acho que realmente não tem mais isso. E aí a pessoa, é difícil, é só realmente o agir do Espírito Santo, né? Somente isso. Tem um irmão aqui, Cardoso Abraão, está perguntando qual a igreja que nós somos. Eu sou da Igreja Una, eu não falei o nome, né? É a Igreja Una. Ela fica aqui no Bom Retiro, em Sumaré, aqui próxima da minha casa. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas estão todos convidados para ir lá conhecer. Então, gente, eu já até esqueci onde a gente parou, que a gente fala tanto, né? Então, e com isso, assim, voltando ao assunto, né, de conhecer, minha filha, a gente já não sabe nem o irmão falou que a voz está atrapalhando. Tá falhando. Tá falhando. Irmão, é obra do inimigo, irmão, querendo derrubar nossa live. Então, assim... Eu vou unir esses cortes e vou pôr no YouTube. Aí eu corto esses cortes e aí fica inteirinho. Aí dá para assistir bonitinho. Aguarda lá, gente. Então, assim... Foi minha voz, ele falou, que falhou. Tá. Saber, né, gente, que hoje existe terapia, tá? Terapeuta aqui, para que ajudem essas irmãs a se libertar disso. Então, tem muitas pessoas que estão ali dentro sendo sufocadas, esperando uma obra de Deus. E se você não for atrás, tentar se libertar, você vai ficar lá morrendo aos poucos. A sua vida espiritual vai sendo ali aos poucos morrendo. Quando você vê, você já não tem força nem para clamar a Deus mais. Entendeu? Porque eu estava assim. Hoje, eu agradeço a... Olha eu falando que agradeço a Deus, mas realmente, gente, eu agradeço a Deus porque as minhas irmãs estão libertas. Eu tenho uma irmã minha que ela sofreu muito também no casamento dela, mas hoje ela está liberta, conseguiu se libertar, e eu sempre falava com ela, minha irmã,
mas eu estou buscando a palavra e Deus fala que não é para mim me separar. Eu falei, Deus não quer um filho dele sofrendo. Tem que colocar na cabeça isso, que não quer um filho dele sofrendo. Se nós, amamos os nossos filhos, a gente quer o melhor para a vida deles. Imagina o Deus Todo-Poderoso. O que ele quer para um filho dele? Né, o Val, porque assim, quando os dois estão em Cristo, às vezes eu aconselho também algumas irmãs que vêm, né, contar as situações, e é tão difícil, porque quando eu vou ajudar alguém num casamento, eu vou usar a Bíblia, eu vou usar a palavra de Deus, né? E aí quando você não tem os dois ali caminhando, dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, Cristo sendo a cabeça, né, que está conduzindo ali o homem, é muito difícil, não é fácil você conseguir fazer essa pessoa entender. Ele pode fazer muitas vezes a mulher, mas o homem continua sendo, continua batendo. Você leva essa situação, muitas vezes, essas pessoas são escolhidas. E às vezes isso de maneira difícil, ou acontece isso, Deus fala, e aí você tem como tratar essa pessoa com o coração pecador do homem, ele fala que é. E aí, se não tem isso, aí não tem o que fazer. Nem a terapia ajuda. É verdade. Primeiramente você tem que estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Mas primeiramente você tem que conhecer a Cristo. Tem que conhecer a Ele. Então, depois que eu conheci a Ele, eu acho que ele entrou. Eu era uma esposa, uma mãe, uma irmã. Nós somos em 4 irmãs. Eu era aquela explosiva, aquela pessoa estourada. Eu não sabia conversar, por causa que eu tinha muita mágoa no meu coração. Então, eu me estourava, eu explodia. Quando eu vi, eu já estava ali, talvez as minhas palavras... Que lá no começo da live você esfregou a cara da menina, viu? Exatamente isso. Então, eu era uma pessoa muito explosiva, né? Então, hoje não. Hoje, assim, eu penso muito para falar. Eu penso 2 vezes para falar. Eu falo, meu Deus, será que eu não vou magoar? Será que assim tá bom para falar? Sabe? Será que aquele jeito assim? Às vezes, eu como mãe ainda fico muito brava, né? Tem dia que a gente fica brava com os filhos, né? Mas aí hoje eu peço perdão. Antes eu brigava com meu filho e tava nem aí, eu não pedia. Hoje não, hoje eu vejo que eu tô errada, eu chego no meu filho e falo, filho, perdoa a mãe. Porque, né, a mãe estourou, a mãe passou dos limites, então você perdoa a mãe. Hoje eu sei pedir perdão, entendeu? Então hoje eu tô cheia, eu quero que todo mundo vai se salvar. Eu quero que todo mundo conhece Cristo, eu quero, sabe assim, eu quero levar todo mundo e falar para eles que Cristo salva, que, né, que ele de verdade. Exatamente. Então, é isso, sabe? É isso que eu quero passar. E nessa live hoje, gente, eu tô aqui, não tô criticando, é como eu torno a falar, como eu falei no começo, eu não tô criticando igreja nenhuma. É as pessoas. Entendeu? Se a pessoa não conhece Cristo, ele não vai saber oferecer o amor de Cristo para você. Ele vai saber só te julgar, te criticar, porque é aquilo ali que ele aprendeu. Ele é um religioso, né? Exatamente, é um religioso. E assim, hoje eu sou liberta, entendeu? Eu sou liberta, eu sou vaidosa, mas eu sei que eu tenho Cristo do mesmo jeito, ele não vai me abandonar pela minha vaidade. Eu falo, não é a roupa que vai, né, me condenar,
E, enfim. Quer falar alguma coisa a mais, Michele? Eu não Eu sei se... tô rindo, sou vaidosa, porque é muito engraçado isso, né? Você provavelmente deve ter ouvido também. Eu ouvi muitas vezes, ouço também. E acredito que a maioria das pessoas que estão saindo ali, né, da CCB acaba sendo julgada dessa maneira, que a gente está querendo viver uma vida vaidosa, uma vida larga, né? E eu É, acho engraçado porque quando no dia a dia que a gente está ali pelo poder do Espírito Santo sendo repreendida com a palavra, não largo coisa nenhuma. Se isso aqui fosse largueza, muito fácil passar nessa maneira. Muito fácil. Seguir essa regra não é, né? Vestir saia, vestido, não usar nada disso, não cortar o cabelo, é muito fácil. Agora, aqui é, dentro, dentro, e depois pior, tá sendo parado, você olhando para Jesus, eu não consigo, é impossível. Quanto mais você enxerga a perfeição dele, é perfeito, você fica muito perto, fica muito longe, muito pequeno, é, né? é. E também eu quero falar também assim, às vezes, hoje, as pessoas, às vezes falo assim, nossa, né, como que eu era tapada, né? Eu achava que para Deus me ouvir, eu tinha que estar ali dentro do quarto, colocar o meu véuzinho na cabeça, vestir a minha roupa. Não, gente, às vezes eu tô de bermuda, eu tô de short, eu tô com roupa para dormir, eu falo, eu oro, eu vejo ele falando comigo, eu vejo a paz da minha família, eu vejo a paz dentro da minha casa, eu vejo Cristo dentro da minha casa, no sentar na mesa com os meus filhos, sabe? No café da manhã, no almoço, eu vejo Cristo. É você orar na beira da mesa com a tua família, agradecer a Ele. Não precisa, gente, estar ali focada naquilo. Aí Deus só vai me ouvir a partir do momento que eu colocar um véu na minha cabeça. Não, gente, ele vai te ouvir dentro de um ônibus, ele vai te ouvir no meio da rua, ele vai te ouvir você num trabalho, ele vai te ouvir a todo momento. Ele está com você a todo o momento. Exatamente. Então, hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu tenho visto muito Ele na nossa vida. Maravilhoso. É algo que traz muita alegria para a coração. É muita alegria. E, Val, eu tenho certeza que, como a gente está falando, né, que o Senhor está conosco o tempo inteiro, o Espírito Santo mora em nós e tudo, eu acredito que no seu trabalho você também leve ele. Sim, eu vejo muito. Eu vejo muito. Inclusive, eu fui fazer um atendimento, não sei se dá tempo de falar. Pode falar. Eu fui fazer um atendimento e aquele dia eu tava assim, eu não tava triste. Eu tava um pouco assim, angustiada, porque às vezes o dia a dia, a correria, deixa a gente meio assim, né? E eu queria ver Deus ali. Eu falava comigo mesmo, meu Deus, eu queria tanto ver Deus comigo. E aí eu tava saindo super atrasada, porque eu só saio atrasada, eu só ando atrasada. E eu voltei correndo e peguei uma garrafa de água com gás e coloquei na minha bolsa. E falei assim, eu vou levar para me tomar lá na clínica, né? E eu cheguei correndo atrasada, tal. Aí eu estava fazendo um atendimento e ouvi o Espírito Santo falar comigo, que hoje eu sei que é o Espírito Santo que fala. É ele que fala com você. É ele que te impulsa a fazer o bem. Aí eu escutei, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Na hora que eu estava no atendimento, ele falou assim,
assim, dá essa garrafa de água com gás para ela. Aí eu falei assim, não, tô ficando louca, né? Água com gás é para mim tomar, né? Tão pequeno, né? É um gesto tão pequeno, uma coisa, eu falei, eu vou oferecer água com gás para paciente, ela vai falar, oxe, mas essa mulher tá achando que eu não... Aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer com aquela água, né? Aí eu tô sentindo aqui, menina do céu, meu coração chega a estar quentinho aqui, que me emociona quando eu falo disso, porque hoje eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo, e quando eu peguei e ouvi novamente, ela continuou trazendo para mim sobre a semana e tal, e aquela voz no meu coração, dá a garrafa de água com gás para ela. Aí eu falei, ah, não, meu Deus, eu não vou dar a garrafa de água com gás para ela, né? Mas aí, quando eu estava para encerrar, eu fui encerrar a sessão, aí eu peguei a garrafa de água com gás e falei para ela assim, você aceita essa garrafa de água com gás? Michele, na hora que eu ofereci a garrafa para ela, assim, ela levantou e pegou com as duas mãos. Aí, a hora que ela pegou assim, ela fez assim, fez assim, né? E falou para mim assim, hoje eu fui limpar o escritório da pastora. Falei, sim. E eu vi no frigobar uma garrafa de água com gás. E falei comigo mesmo, que vontade de tomar uma água com gás, mas eu não vou mexer porque é da pastora. Por isso que o Espírito Santo fez que eu voltasse para trás, pegasse a garrafa de água e levasse. E oferecesse para ela. Porque para mim era só uma garrafa de água com gás, mas para ela, aquilo ali foi uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão significante. E aí eu falei, hoje eu creio que Deus está na minha vida. Hoje eu creio que Ele realmente trabalha na minha vida. E eu falei, agora daqui para frente nada mais me segura, que eu sei que é Ele na minha vida. Mas aí não foi nada, não. Aí eu fiquei, você sabe que o inimigo luta com você? Eu tô nesta área e eu fico assim, meu Deus do céu, eu preciso arrumar paciente, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo decolar, meu Deus do céu, acabei esses dias. Mas a gente já quer atravessar a frente, né? Colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, eu fiquei assim, né? E quando eu cheguei hoje, essa mesma paciente, Deus usou dela. E ela falou hoje eu atendi ela falou para mim assim, eu confio tanto em você que eu não vejo a hora de chegar no sábado para mim ter a minha sessão com você. Aí eu falei, então, Deus, eu não entendi, Michelle. É muito prazeroso ouvir isso, né? Aí eu falei assim, então, eu tenho certeza, Senhor, que eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, eu tenho fé em Deus que nós vamos vencer. Não tenho dúvidas que é nessa ferramenta que o Senhor vai lhe usar. Amém. Quer deixar um recado? Alguma coisa? Busca Cristo. Não ouve o que os outros falam, que você não tem mais solução, que você tem. Você tem solução. Cristo morreu por nós. Não duvide disso. Amém. Trouxe um livro para indicar? Trouxe. Gente, eu escrevi aqui porque eu sou uma pessoa que eu esqueço das coisas. Eu trouxe um livro que é muito bom, que fala um pouquinho do que eu passei. Olha o nome do livro. Ira. Ira. Oh.
Então, esse livro, ele fala sobre umas vidas que são marcadas com conflitos, sobre a ira, né? Que eu marquei tudo aqui, gente, que eu ia falar, que a ira, né, ela pode afetar diretamente na sua relação, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Se você se aproximar de Deus, ele não, a ira não deixa que você se aproxime de Deus. Então, nós temos que trabalhar isso, e esse livro é muito bom. Gostei. Recomendo. Depois você manda. Arrancando, ó, arrancando o mal pela raiz. Legal. Depois você me manda escrito, bonitinho, a foto dele, que a hora que eu fizer a postagem lá no YouTube, do vídeo, tudo, aí eu escrevo também para quem quiser sobre o livro. Eu trouxe um também, eu sempre vou trazer um. O meu é tipo um devocional, são 100 devocionais para um coração sobrecarregado. Chama Aquietai-vos. Também ganhei de presente recente e está sendo maravilhoso também, muito gostoso de ler. E é bem. Dá para falar bastante aí junto com as emoções, né? Miga, você quer Sim. falar mais alguma coisa? Você acha que faltou alguma coisa? Não, eu acho que falei demais até, né, gente? Eu agradeço a todos que esteve aqui com a gente, a todos que pôde acompanhar, e eu quero deixar que, se precisar de mim, como terapeuta, eu vou estar aqui para ajudar todas, tá? Não tenha vergonha de nos procurar, porque, né, Michele, com certeza nós estamos aqui para ajudar. Sim, E sem dúvida. será um prazer em ajudá-las, todas aquelas que necessitar de ajuda, tá bom? Eu vou estar depois marcado, bonitinho, o seu arroba. Hoje eu não vou mais mexer nisso, porque eu tô com meu ferro baixinho. Eu tô tendo que tomar injeção de ferro. Então Nossa, pensa que assim, tá difícil. Mas vai dar. Mas amanhã já eu edito e eu escrevo tudo bonitinho aí para procurar. tá bom. Depois, Aí, mais pra frente, a gente pode fazer algum tema pra gente falar sobre. Vai conversando. isso, Gente, eu isso. agradeço também. Aqui uma pessoa falou que amor, Deus abençoe você também. É Rosa Tocleusa, uma coisa assim. Leuzinha. Gente, eu agradeço vocês também que passaram aqui, né? Que estiveram aqui com a gente. Obrigado. É sempre gostoso. Eu, pelo menos, sempre gosto de ouvir o testemunho de outras irmãs, de ouvir a história, né? De ouvir os perrengues, as dores. Mas ainda de Sim, saber que através da palavra de Deus, através do cruz de Cristo, vidas são transformadas. E esse trabalho que a gente está aqui falando, né? Esse desejo que a Val tem, que eu penso que todos conheçam. sim, sim. Isso mesmo. E, Deus e abençoe apesar de a todos. e apesar de às vezes ser tabu ainda, né, a área emocional, não deixem de procurar ajuda. Ter uma Sim, isso terapeuta mesmo. é maravilhoso. Isso mesmo. Gente, obrigada pela paciência, né? Porque a live caiu várias vezes, mas a gente foi persistente, continuou aqui. Muito obrigada a todos e Deus abençoe, viu? Vá, um beijo, fica com Deus, boa Um noite. beijo. Boa noite. Tchau para todos. Deus abençoe. Tchau.